Eu queria trazer um pouco, aproveitar isso que tu falou para trazer um pouco para o Brasil essa nossa conversa, assim, né? Eu acho que eu acompanho desde há muito tempo, assim, já tenho uma certa idade, o movimento, o início desse movimento de vinho natural, etc., especialmente fora do Brasil. Uma coisa que sempre me aproximou de tudo isso é porque justamente trouxe a noção de que se está consumindo uma coisa, um produto agrícola, que é feito por pessoas do campo, etc. E o vinho, antes disso, uma coisa que eu sempre adorei e sempre detestei, o ritual, vamos dizer, né? A cultura em torno do vinho, né? A cultura, Então, quando surgiu esse movimento, eu de cara me identifiquei e tal. Só que no Brasil, eu acho que ele enfrenta um obstáculo a mais, que você está me dizendo assim, hoje em dia as pessoas estão pagando fortunas por um Auvernois. O Auvernois é um produtor do Jurá lá e tal. No Brasil sempre teve que se pagar muito caro por vinhos que não são industriais. Sim. Eu acho. Mesmo... Até os industriais. Mas assim, eu acho que aqui tem uma barreira de preço que de certa forma atrapalha um pouco mais que esse movimento natural seja completo aqui, né? Eu queria saber o que tu pensa disso, assim. Primeiro, até o próprio movimento do vinho natural foi importado. Vamos começar do início. As uvas vieram para cá em 1500 com os portugueses. A gente não tem registro de videiras na América Latina. A gente sempre importou o fazer do vinho. Inclusive, o vinho de uva chegou na América Latina como arsenal colonizador. O vinho de uva representava Cristo. Todas as nossas bebidas fermentadas ancestrais representavam paganismo, adoração a entidades, canibalismo e poligamia. Tudo que a galera não queria que a gente continuasse fazendo. Exatamente. Nisso, eu toco num ponto que é muito importante. O que a gente entende como o movimento do vinho natural ainda hoje no Brasil é um movimento estrangeiro. É um movimento importado. Então, obviamente que a gente está trabalhando com uma espécie que se adapta, mas não é uma espécie autóctone. É uma espécie que a gente teve durante toda a história muita dificuldade em cultivo e tem até hoje, né? Segundo, a nossa maneira de elaborar vinho sempre foi uma cópia mediterrânea ou uma cópia dos irmãos chilenos e argentinos. A gente tem uma microbiota tropical, a gente tem um clima que é completamente diferente e a gente ainda não tem isso bem desenvolvido a ponto da gente ter uma viticultura de solo tropical. Não tem. Exatamente. Né? Então a gente ainda tem anos-luz para a gente começar a ter uma produção expressiva, que represente o terroir, que seja mais barata, que utilize menos veneno. Veneno é caro pra caramba, né? Tirando isso, até o movimento do vinho natural foi importado na questão de... Se você pega as origens do movimento do vinho natural, você vai trabalhar com métodos ancestrais, com uvas autóctones. O que é isso no Brasil? O que é uva autóctone? Não tem. Não tem, então, não existe. Vamos trabalhar com uvas tradicionais? Vamos. As primeiras italianas, as primeiras que chegaram da Ilha da Madeira, as americanas, né, que fizeram história pra gente, sem elas a gente não estaria falando de vinho hoje em dia. Legal. Só que se a gente for juntar tudo isso, lembrar que o Brasil não é um país produtor de vinho, isso não representa 1% do PIB, a gente não tem incentivo. Para cultivar é caro, para vinificar é caro, porque não é um país produtor. A gente cai numa questão que talvez o grande movimento de vinho natural na América Latina não esteja ligado à uva. Esteja a gente voltar nas nossas raízes do que a gente fazia antes da uva chegar. Porque aí você tem um monte de frutas nativas que viram álcool. Inclusive, isso tem registros na história que são maravilhosos, de fermentados de caju, de jabuticaba, de mandioca, de milho, que aí sim você tem bebida barata e que pode ser cultivada sem veneno. É fácil você cultivar sem veneno e fazer bebida barata na Geórgia ou na França. Vinho aqui não, vinho de uva não.
é uma bebida que não faz parte da nossa alimentação. Exatamente. É uma bebida, sim, para uma elite. Não dá para a gente mudar isso por enquanto, a não ser que você esteja falando de produtores que vendam localmente, com uvas que eles cultivam sem veneno. Só que isso não dá para fazer escala ainda, enquanto todo mundo não tiver sua videira fazendo vinho natural para vender. Então a gente lida com um monte de fatores que, nos dias de hoje, fazem com que não dá para a gente ter esse movimento do vinho natural para todo mundo. Todo mundo fazendo vinho barato, todo mundo bebendo copo de R$10. Não, não dá. Essa não é a realidade. Você falou um negócio agora que... Eu acho que é como se o vinho fosse, né, a uva, né, foi imposto ao Brasil. Né? Sim. Não era para a gente estar fazendo, no fundo. Por isso que a produção nunca pode ser grande, por isso que não pode ser barato. Né? Foi imposto. Né? Claro que, né? Passado tanto tempo, ou Sim, seja, o sim. tempo passou, né? Sim, eu sempre falo assim, o cara que está fazendo cauim Sim, de mandioca claro. no norte do país é tão brasileiro quanto o filho de italiano que Que está tá fazendo fazendo vinho de sim. uva. Mas a gente tem que lembrar disso. Existem muitos produtores, inclusive, é uma coisa que eu fico enchendo o saco da galera. Tá ali se matando para cultivar um chardonnay, enchendo de veneno e passando fome, com um pé de néspera gigante do lado. e amora e caju caindo no chão, né? E essa é uma chave que a gente tem que virar até justamente para a gente não cair no erro de se limitar a esse movimento que foi importado. Nada contra, imagina, é minha vida o movimento do vinho natural, mas a gente precisa lembrar que questão ambiental, social e econômica está ligado, talvez, aqui na América Latina, a outros produtos que não o vinho de uva. Qual